ele disse, eu trouxe um artigo para os senhores, para comentar. É um tema que eu acho que é bem atual, que não tem muitos anos que começou a ser, pelo menos para mim, não tem muitos anos que começou a estar em voga. E o artigo que eu trouxe, então, é um artigo que foi publicado esse ano, 2021, na revista Pancreatology, que é uma das revistas com maior fator de impacto, se não é a que tem maior fator de impacto dentro da área do pâncreas, e é a respeito da Group Pancreatitis, ou seja, a pancreatite do suco, e o que autores fizeram foi falar a respeito da apresentação clínica, curso, tratamento e resultados, como falei, da pancreatite do suco ou Group Pancreatitis. Para falar alguns pontos a respeito desta condição, desta doença, podemos dizer que a pancreatite do suco é uma forma incomum de pancreatite focal caracterizada pela inflamação no suco entre a parede duodenal e a cabeça do pâncreas. A maioria dos pacientes são de sexo masculino e têm uma meia-idade. E, geralmente, esses pacientes se apresentam com dor abdominal, náuseas e ou vômitos. Esta condição, esta doença, está fortemente associada ao álcool e ao tabaco. Entre os achados radiológicos, temos que saber que esse aqui é um processo fibroinflamatório, o qual pode ser evidenciado por espessamento da gordura ou hipodensidade dos tecidos moles do suco pancreato duodenal. Esses dois achados, tanto o espessamento da gordura ou hipodensidade dos tecidos moles no suco pancreato duodenal, são achados mais consistentes com a Group Pancreatitis. Também pode ser que tenha ou apareçam alterações císticas no suco pancreático duodenal ou na parede da segunda porção duodenal, que são hallazgos não tão consistentes, mas que estão relacionados com a pancreatite do suco. E entre as opções de tratamento, essa doença pode ser tratada com um manejo conservador, ou seja, controle da dor, abstinência de álcool e análogos de somatostatina. Às vezes, os pacientes requerem de jejum pancreático, ou seja, alimentação enteral ou parenteral, e pode ser até ser tratado com algumas terapias mais invasivas, como ser terapias endoscópicas ou cirúrgicas. Agora bem, já começando nos métodos do trabalho, os autores incluíram pacientes que foram internados e que cumpriram critérios diagnósticos radiológicos, ou seja, só foram internados se cumpriam critérios diagnósticos radiológicos, não clínicos. E os critérios, os parâmetros que os autores utilizaram foram pacientes que tinham na tomografia ou na ressonância, como eu disse, espessamento da gordura limitado ou centrado na região do SPD, ou seja, suco pancreato duodenal, hipodensidade dos tecidos moles do suco pancreático duodenal, e essa hipodensidade poderia ter no suco pancreático duodenal, poderia demonstrar um realce tardio ao contraste também. Outro parâmetro foram mudanças císticas no suco pancreático duodenal ou parede da segunda porção duodenal, e outras características também foram, nesse último item aqui, espessamento da parede da segunda porção duodenal, ou seja, não do suco, da parede da segunda porção duodenal, principalmente quando envolvia a parede medial da segunda porção duodenal, ou seja, onde fica a papila maior, realce tardio da parede duodenal, dessa parede duodenal pesada, e o envolvimento variável da cabeça do pâncreas, que foram consideradas características de suporte. Os autores também tentaram classificar a Group Pancreatitis entre pura ou segmentar. E como é que foi classificada? Então, era pura
quando não tinha alterações radiológicas associadas sugestivas de pancreatite aguda envolvendo a cabeça do pâncreas. E, ao contrário, era segmentar quando, além dos achados no suco pancreático duodenal, tinha algum achado característico de pancreatite aguda radiológico na cabeça do pâncreas. Os autores também avaliaram o restante do parênquima pancreático para evidenciar quaisquer alterações radiológicas de pancreatite crônica. Já para exemplificar, temos essas imagens aqui. Como vocês veem, na parte superior, na figura A e figura B, que é o que vemos? Se a gente foca aqui nessa área, vemos 3 setinhas. Aqui, esse aqui, o D, seria a luz, o lumen duodenal. E nessa área aqui, seria o suco pancreático duodenal. E vemos que tanto no suco pancreático duodenal como na área da cabeça, que está apontada pela seta preta, e bem na parede duodenal, vemos que tem as alterações que eu já disse. Espessamento da gordura, e algumas conexões ou mudanças císticas, vemos aqui. Esse aqui é um corte axial. Já se passamos para o corte coronal, vemos nesse círculo preto que o parênquima do corpo e da cauda pancreática ele está conservado. Nessa imagem aqui, podemos ver bem direito um suco aqui. Está vendo aqui esse suco? Bom, esse suco está representado por um espessamento da gordura do suco pancreático duodenal, da parede duodenal e da cabeça do pâncreas. Aqui vemos como se fosse um surco hipodenso. Está bem exemplificado aí. Então, já passando bem nos resultados da série de casos, um total de, como disse, 48 pacientes foram incluídos nessa série de casos que foram internados e cumpriam aqueles parâmetros radiológicos. Vemos que a idade média, como eu tinha falado, são pacientes não tão idosos assim, uma idade média de 53 anos, que 80% dos pacientes foram de sexo masculino, 70% eram de raça branca e 70% também dos pacientes tinham histórico ou presente de abuso de tabaco e de álcool, que a imensa maioria se apresentou com dor abdominal, no 23%, e outras duas queixas foram náusea e vômito. 91% dos pacientes, ou seja, 44%, cumpriam algum dos 3 critérios de diagnóstico de pancreatite aguda, ou seja, critério radiológico, critério laboratorial ou critério clínico, e é por isso que foram internados. Porém, desses aí, 27% já tinham algum episódio prévio de pancreatite, 27% também tinha HAPI. O que significa HAPI? Pancreatite aguda recorrente, porém não tinha pancreatite crônica, e sim, 21 pacientes, ou seja, 43%, já tinham diagnóstico de pancreatite crônica. Um dado que chama a atenção foi em que todos esses pacientes que foram internados, como disse, todos foram internados por esse caso, por ter pancreatite do suco, nenhum deles teve alguma falha sistêmica de órgão. E, mais ou menos, a média de estadia hospitalar foi de 5 a 5 dias. Bom, como eu repito, eles utilizaram apenas critérios radiológicos para incluir os pacientes na série de casos. A imensa maioria foi utilizado a tomografia e os principais achados foram engrossamento da parede duodenal medial, espessamento da gordura no suco pancreático duodenal e engrossamento ou achado tipo massa dos tecidos moles no suco pancreático duodenal.
vemos que de 48 pacientes que foram no total da amostra, 83%, ou seja, 40, tiveram algum tipo de readmissão durante o follow-up, que o follow-up não foi pouco, foi de 5 anos, ou seja, 5 anos com um range de 0 até 12 anos. Então, voltando, 40 pacientes, 83% tiveram algum tipo de readmissão e a maioria dessas readmissões tiveram a ver com algum episódio de pancreatite, importante ser dado aqui. Vemos que de 27 pacientes que não tinham pancreatite crônica, eles tiveram um novo diagnóstico de pancreatite crônica no follow-up, ou seja, 30%, que não é pouco, que é bem considerável. E vemos que 7 pacientes, ou seja, 15%, tiveram algum tipo de cirurgia no pâncreas. E essa cirurgia no pâncreas foram por algum tipo de complicação dos episódios de pancreatite. Por exemplo, pacientes que tinham estenose da via biliar distal, alguns pacientes que tinham estenose do ducto pancreático principal, ou inclusive pacientes com obstrução no trato de saída gastrointestinal. Então, agora bem, já falando dos pontos fortes desse trabalho, que é o que nos desviou, que é o que a gente pode girar e lembrar desse trabalho, é que a maioria dos pacientes, a imensa maioria dos pacientes dessa série de casos, preenchiam algum dos critérios de pancreatite aguda, critério dor abdominal, critério clínico, radiológico ou laboratorial. Alguma das enzimas pancreáticas, lipase ou amilase, acima de 3 vezes do valor normal. Que dentro do follow-up, os pacientes tiveram uma alta taxa de readmissão e a maioria dessa readmissão foi por recorrência da pancreatite aguda ou por alguma complicação da mesma pancreatite. Que os pacientes tiveram um risco de nova pancreatite crônica de aproximadamente 30%. Isso aqui é compatível com a frequência observada em pacientes com pancreatite aguda relacionada à exposição ao álcool ou ao tabaco. Houve, em 2017, uma classificação recente de pancreatites paraduodenais, ou seja, pancreatite do suco, e nessa classificação foram utilizados os subtipos de massa ou subtipo cístico. Esse subtipo de massa, pancreatite do suco de tipo massa, ela é bem fortemente associada a processos inflamatórios, e isso vai de acordo com essa série de casos, onde a maioria dos casos apresentava alterações inflamatórias ou de massa no suco e apenas uma pequena minoria apresentava alterações císticas na parede duodenal. A respeito daquela divisão entre pura e segmentar, essa classificação tem que ser tomada com cautela, uma vez que tem alterações inflamatórias na cabeça do pâncreas que pode diminuir com o tempo, revelando uma aparência radiográfica de pancreatite do suco pura na apresentação. E ao contrário, uma apresentação inicial de pura pode progredir com o tempo e envolver a cabeça do pâncreas, evoluindo assim para uma segmentar. A respeito das características clínicas dessa doença, temos que saber que os pacientes têm taxas mais altas de abuso de tabaco de álcool, que têm taxas mais altas de um episódio de pancreatite aguda anterior, quando comparados aos pacientes com outra forma de pancreatite aguda, por exemplo, hipertrigliceridemia, biliar, etc. E que nenhum paciente dessa casuística ou desse série de casos experimentou nova disfunção orgânica durante sua admissão, o que está relacionado a que essa é uma doença localizada, raramente associada à inflamação sistêmica. É uma doença localizada e que é raramente associada à inflamação sistêmica. Quais são os pontos fracos? Então, o principal ponto fraco foi que foram utilizados apenas pacientes internados e, por exemplo, é por isso que houve um alto índice de pacientes que preenchiam critérios de pancreatite aguda. Também,
a respeito dos achados radiológicos é isso aí, que eles utilizaram apenas os critérios radiológicos e todo mundo sabe que se o diagnóstico é baseado não apenas nos achados radiológicos, sino também na impressão clínica, é mais útil para diagnosticar pacientes em estadios mais iniciais. E também não houve uma padronização dos parâmetros radiológicos e é por isso que talvez muitos pacientes tiveram um infradiagnóstico da doença. No entanto, temos que saber que o diagnóstico definitivo requer o exame patológico de uma amostra ressecada. Por fim, e a modo de conclusão, temos que saber que a maioria dos pacientes com pancreatite do suco precisam apenas de tratamento clínico, ou seja, através de fluidos intravenosos, anestesia e, claro, interrupção do álcool e do tabaco. Poucos pacientes precisarão de alimentação enteral e eles são os pacientes que não toleram dieta oral ou têm sintomas persistentes. Poucos pacientes também vão necessitar de cirurgia, pois, por definição, essa aqui é uma pancreatite de tipo focal. Não existe, não tem uma propensão a pancreatite grave com insuficiência ou infecção de órgãos. E, por fim, como eu disse, poucos pacientes vão necessitar de cirurgia e, caso necessitar, será limitadas às complicações tardias, por exemplo, obstrução do trato gastrointestinal ou biliar, dor crônica e suspeita de malignidade. É isso aí, muito obrigado. Bom dia a todos que foram entrando aí. Realmente, a Groove Pancreatitis é uma entidade que todos vocês devem conhecer. Aliás, tem que estudar, porque a Groove Pancreatitis é uma doença que pode mimetizar câncer de pâncreas, né? E pode levar a processo cirúrgico nesses pacientes. Então, é de fundamental importância que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Nós temos, em nossa casuística, a gente já até levantou isso, falta escrever, mas nós temos mais ou menos uns 23 pacientes com quadro de Groove Pancreatitis, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu primeiro caso de Groove Pancreatitis. O meu primeiro caso de Groove Pancreatitis foi uma paciente que tinha úlceras duodenais, fazia uso frequente de álcool, né? Tinha um passado de abuso alcoólico e pediram uma ecoendoscopia por causa de uma massa. Isso foi em 1998, para vocês terem ideia, na Escola Paulista de Medicina. E quando eu olhei a massa, falei, isso aqui é um câncer de pâncreas, né? Sem sombra de dúvida. Biopsiei, veio o processo inflamatório. Não confirmando a imagem, pelos dados, não confirmando a ecoendoscopia e a biópsia da presença de neoplasia, a paciente foi operada. E quando, por surpresa, a paciente foi operada e se tratava mesmo de um processo inflamatório, fibrótico, né, com pancreatite crônica, e eles fizeram o diagnóstico na patologia de Groove Pancreatitis, da massa, né, de Groove Pancreatitis. E o último caso, né, o Surjan está aí, o último caso que eu vi de pancreatite, de Groove Pancreatitis, foi um caso que eu tive junto com o Surjan, de uma paciente, mãe de médica, que tinha inúmeras formações císticas, então ela tinha áreas císticas, né, na região do groove, né, e a gente tinha, inclusive, uma área muito grande cística, que a gente fez uma drenagem, que teve até uma falência, né, a prótese saiu do interior dessa coleção, foi uma prótese metálica autoexpansível que a gente usou, e aí essa paciente foi operada, foi recolocada a prótese, ela deu uma melhorada, mas não melhorou muito, e no final ela foi operada, foi feita uma duodenopancreatectomia, porque realmente ela tinha sinais de obstrução. Então, esses são os casos, né? A gente sempre tem que ter em mente, né, que a Groove Pancreatitis é uma entidade benigna e que pode ser, entre aspas, né, tratada única e exclusivamente com tratamento clínico ou através de nutrição enteral. Raramente você vai precisar de nutrição parenteral, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Eu queria ouvir assim os comentários do
do Marcos, se ele tem alguma experiência com Groove Pancreatitis. Eu queria também ouvir a Raquel, né, que ela está aí com a gente, para saber se eles também têm alguma experiência, qual que é a experiência deles. Por favor, Marcos, Raquel, e depois eu gostaria de ouvir o Surjan, o que ele tem a falar. Bom dia a todos. Primeiro, assim, um bom ano para nós, né? E a semana passada eu fiquei nos bastidores. E essa afecção é uma afecção especial porque, diante de um paciente com pancreatite aguda, o que a gente quer é dar o diagnóstico, manter o paciente estável e livre de sepse e procurar sempre a etiologia, né? Procurar sempre a etiologia da pancreatite para você tentar agir. Eu não tive, Celso, esses 20 casos, mas certamente, talvez entre 5 e 10 casos. E 2 casos, assim, me marcaram muito bem, né? Essa ideia, o diagnóstico radiológico é extremamente importante, em especial porque pode mimetizar tumor, né? Mas esses 2 casos que me chamou a atenção tinha aspecto de tumor, mas não tinha aquele quadro de colestase, né? Não tinha quadro de colestase bem definido. Um era uso de álcool e outro era um paciente HIV que usava medicamento e tal. A gente achou até que seria o medicamento, medicamentosa, ou então o próprio HIV dando a pancreatite. Mas esses 2 casos me marcaram por quê? Porque quando nós conseguimos colocar uma prótese plástica no pâncreas, esses pacientes melhoraram assim sensivelmente, demonstrando assim que, diante de uma situação dessa afecção, você tem que lembrar se o pâncreas está drenando adequadamente, né? Porque se isso não estiver acontecendo, pode ser a causa da manutenção da pancreatite. Então, me chamou muita atenção esses 2 casos, que apenas uma colocação de prótese plástica, os pacientes melhoraram assim, sensivelmente, principalmente o paciente que tinha HIV. Assim, foram 2 casos assim, que marcaram muito, né? Mas sempre tem que buscar ficar em mente em que massa na cabeça do pâncreas e que não está dando colestase, você desconfie que pode ser esse tipo de pancreatite, ok? Perfeito. Raquel, você tem alguma coisa a acrescentar? Bom dia, bom dia. Bom dia, Raquel. Então, eu também não tenho esse volume, bom dia a todos, esse volume de pacientes com a pancreatite do sulco, mas alguns pontos que todos os eu estou me lembrando recentemente tiveram associação com o consumo de álcool. Eu estou me lembrando agora de uma senhora que era, inclusive, tia de um residente nosso da gastroenterologia. Acho que a Raquel não está num local muito bom, né? A gente não está ouvindo bem ela, está cortando. Realmente acho que a gente perdeu. E o principal saído do que aguda, mas persistiu com uma massa viabilidade. Está ouvindo, Celso? Raquel, às vezes está cortando bastante. Eu acho que você está em algum ponto meio cego de internet. Pode continuar. Está ruim mesmo. Surjan, você quer fazer algum comentário? Que acho que ela vai... Bom dia, pessoal. Assim que ela voltar, eu já interrompo para ela comentar. É um trabalho interessante, acho que é sempre um tema bom para a gente lembrar. Mais um tema que eu acho que, como foi comentado em algumas reuniões, né, o pâncreas às vezes pode levar o seu tempo para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que ficar atento a isso. A gente volta a bater naquele tema de massas pancreáticas que podem ser operadas com o diagnóstico não exato da patologia. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse trabalho, que eu acho que é algo para a gente refletir,
me chamou a atenção duas coisas, né? Então, assim, a gente está vendo aqui uma patologia que é uma patologia focal pancreática. Isso nitidamente a gente sabe quando esses doentes estão e o estado clínico geral deles durante essa internação, da casuística deles, quando você vê que a gente está falando de pancreatite aguda e tem uma baixíssima utilização de nutrição parenteral e enteral. O que significa isso? Que esses doentes internaram bem, esses doentes estavam clinicamente bem, né? Sim. Então, você pega uma patologia que parece que a evolução foi muito boa, mas quando a gente olha a evolução no tempo desses doentes, e são doentes relativamente jovens, claro que um certo grupo de risco clínico aí, pela utilização do tabaco e do alcoolismo, mas a gente tem 30% de mortalidade em 5 anos. Quer dizer, qual grupo de pacientes com patologia benigna, jovens, a gente tem 30% de mortalidade em 5 anos? Então, assim, não, de alguma certa forma, a gente está falhando com esses doentes, né? Então, assim, pode ser que esses doentes não morram por causa da patologia em si pancreática, mas, de alguma forma, esses pacientes são colocados num grupo de risco de mortalidade por doença benigna absurdamente alto. Então, assim, eu gostaria muito de que, eles têm um acompanhamento desses pacientes de 5 anos, saber desses 30% de pacientes que morreram em 5 anos, do que eles morreram, né? Então, acho que toda vez que a gente vê um paciente com... Acho que 2 mensagens chegam para mim desse trabalho. Toda vez que você pegar um paciente com groove pancreatitis, cuide desse doente, porque a chance dele morrer é bizarramente alta para uma patologia benigna. Talvez por associação de fatores etiológicos, patológicos e de risco. 2, de uma certa forma, esse trabalho vem como um certo contraponto na literatura, né? Então, assim, o que a gente está também acostumado a ver, não estou falando aqui no episódio agudo, mas são pacientes que não tão raramente acabam evoluindo para algum tipo de procedimento, né? Ou por via endoscópica ou por via cirúrgica, decorrente das complicações da groove pancreatitis, como no caso que você exemplificou, né, Ardengue? Então, assim, isso abre nossos olhos, por um lado, de pensar em ser conservador com esses pacientes. Não é tão comum isso assim do que a gente vê na literatura, e eu acho que a gente tem que abrir nossos olhos para cuidar melhor desses doentes, talvez. Exatamente, exatamente. Raquel, você quer terminar os seus comentários? Sim, rapidamente, estão ouvindo agora? Sim. Ok. Então, na minha experiência, alguns pontos que esse trabalho levanta a primeira dificuldade do diagnóstico. Realmente a confusão com massa é constante, é difícil esse diagnóstico, não é tão evidente. Mas a associação com álcool também é outra constante. Talvez, eu diria que todos os meus pacientes eram pacientes etilistas. E um ponto interessante que o Sujan levantou agora, da evolução com alta mortalidade, é que eu me lembro de uma grande maioria, eu não tenho dado estatístico dos meus pacientes, mas de uma associação com síndrome metabólica, desses pacientes com dislipidemia, com diabetes. Talvez seja o fator da mortalidade mais aumentada. Teríamos que estudar um pouquinho melhor. E o último ponto que eu gostaria de levantar, e talvez até ver a experiência de vocês, é a dificuldade do manejo, não na fase aguda, mas quando o paciente entra em remissão da persistência de dor abdominal nesses pacientes que é difícil o manejo, às vezes não há uma compressão importante do duodeno, nem dilatação da via biliar ou do vírsum para se pensar em colocar prótese pancreática, e aí a abstinência alcoólica talvez seja o ponto crucial para você conseguir um controle desses sintomas persistentes de dor que esses pacientes apresentam antes de indicar cirurgia. Era esses os pontos aí, Celso. Não sei se a experiência de vocês em dor na melhora clínica da pancreatite aguda, vocês têm uma experiência também um pouco de difícil manejo. Não, eu concordo Era plenamente, isso, é exatamente isso. A gente tem uma dificuldade muito grande na fase de remissão dessas pacientes, né?
Tanto que, se vocês prestarem atenção nessa tela que está agora aí, a readmissão desses pacientes esteve em torno de 83,3%, ou seja, são pacientes de difícil tratamento, que são readmitidos a nível hospitalar por várias vezes, né, com quadro de dor abdominal recorrente mesmo. Isso é uma constante. Muito se fala, existe até um outro trabalho na literatura sobre o tratamento, entre aspas, endoscópico dessas lesões. Eu tenho um pouquinho de dúvida em relação aos tratamentos endoscópicos, né? Por quê? Porque a groove pancreatitis é diferente de outras doenças pancreáticas, principalmente as doenças pancreáticas virais, que têm um acometimento viral, ou até mesmo que têm um acometimento infeccioso. Essa groove pancreatitis, ela tem um acometimento fibrótico, né? Então, existe muita fibrose na região do sulco, existe uma estenose grande, às vezes pode ter uma subestenose, e isso dificulta muito. Você não consegue realmente um tratamento endoscópico satisfatório para esses pacientes. O que me chamou bastante atenção nesse trabalho é que só 7 pacientes foram para a cirurgia pancreática, né? Então, precisa ver mesmo o que é que eles consideraram, exatamente aquilo que você falou, o que é que eles consideraram como groove pancreatitis. Porque o que até eu acho que o Rodrigo pode dar uma complementada nisso, o que eu vejo mesmo é que a maioria absoluta dos pacientes aqui no Brasil, eles são operados mesmo. Eles são submetidos a um procedimento operatório, e não um procedimento clínico, apesar do tratamento clínico desses pacientes. Então, o que eu vejo, o que eu vi na minha experiência, eu não tenho os dados, eu posso até levantar esses dados para mostrar para vocês, mas o que eu tenho visto na minha experiência é o seguinte: o paciente é tratado clinicamente, se ele não melhora, eles indicam um procedimento operatório, entendeu? O tratamento endoscópico é feito numa única situação, quando você tem um groove pancreatitis, que realmente ele causa um pseudotumor, né? E esse pseudotumor oclui o colédoco. E aí ele tem icterícia, e aí é tratado com uma prótese, né? Que pode ser uma prótese plástica, e tudo bem, vai bem, obrigado. Mas, por exemplo, a prótese metálica do adenal na estenose, eu também realmente não vi bons resultados para esses pacientes, eles continuam experimentando uma dificuldade, né? Para isso. Então, eu não sei, realmente é um capítulo meio nebuloso mesmo, né? A groove pancreatitis. Surjan, você quer fazer algum comentário? Aquilo que eu te falei, Celso, para a gente vem como um certo contraponto, né? Então, assim, quando você lê esse artigo, você tem a impressão de um certo grupo de pacientes, mas o que a gente vê na prática clínica, esses doentes são muito graves. São, exatamente. Na verdade, você lê esse artigo, parece que assim, não, é uma pancreatitezinha ali do suco. Não, são doentes graves, eles evoluem com bastante complicação. Acho também que a parte para o tratamento endoscópico das groove pancreatitis que evoluem com complicações císticas, né? Que isso não é incomum. A gente vê bastante obstrução do adenal por groove pancreatitis tardiamente, né? Então, assim, é que a nossa experiência com essa doença, que são doentes graves, Exato. é uma doença que a gente geralmente vê o paciente no estado clínico até ruim, comumente desnutrido. Talvez essa pesquisa deles e esse grupo de pacientes deles tenha focado muito naquele primeiro caso em hospital, né? Só que não achem que esses doentes são doentes que vão evoluir muito, super bem. Ela levanta esse ponto de vista quando fala de uma mortalidade muito alta e nas readmissões que são extremamente frequentes. Se você olhar aqui nessa tabela, grave, né, Rodrigo? Se você olhar nessa tabela, você vê aqui, ó, mortalidade de 27%. Uhum. Não é baixa, é uma doença não. grave em pacientes graves. E eu queria só fazer mais um comentário, Celso. Eu fui dar uma lida ontem e eu vi algumas coisas falando sobre acessar o pâncreas desses pacientes via papila menor e alguns trabalhos sugerindo que possivelmente a groove pancreatitis estaria associada a algum grau de não drenagem efetiva do Santorini. Se vocês têm alguma informação sobre isso. Não, eu realmente não tenho nenhuma informação a respeito disso. Por exemplo, em todos os casos que eu já vi de groove pancreatitis, eu nunca vi, por exemplo, pâncreas divisum associado a groove pancreatitis. Pelo menos até hoje eu nunca vi absolutamente nada, é uma informação nova, mas deve ser algum trabalho japonês, né, que você deve ter lido.
Com certeza. Eu vi um ou dois trabalhos ontem, eu estava dando uma lida sobre isso. Eu vi um ou dois trabalhos sobre isso. Perfeito. Mas eu acho que a mensagem é essa, tipo, esse é um trabalho que vem como um certo contraponto ao que a gente está acostumado a ver. Acho que a gente tem que manter isso em mente. Mas, assim, não tenham a impressão de que essa é uma doencinha assim, só uma pancreatitezinha do suco, o dente fica bem e vamos embora para casa. E não é mesmo. Muito grave. E não é mesmo. Bom, vamos então agora passar... Se alguém tem mais algum comentário, por favor, fica bem à vontade. Fala. Eu queria fazer um comentário. Eu vi mencionado alguns trabalhos aí que o Surjan falou, mas eu acabei não lendo no meu tempo. Eu não tenho experiência nesse tipo de pancreatite, de ter identificado essa pancreatite. A minha experiência é de longa data com pancreatite aguda, que é o tratamento de praxe para esses pacientes também, a meu ver, né? Mas a identificação desse tipo de pancreatite eu não tenho experiência, mas a minha impressão é que isso é uma questão anatômica, né? E não se explica por quê, né? A evolução dos pacientes, eles não desenvolveram, se eu estiver errado, o Facundo me corrige, eles não tiveram uma evolução para uma pancreatite crônica difusa, quer dizer, como a gente está acostumado a ver na pancreatite crônica alcoólica, vamos dizer assim, mais comum, de todo o pâncreas, ducto pancreático, aquele cortejo todo de pancreatite crônica na imagem e na clínica do paciente, né? Então, é um problema anatômico de fibrose com obstrução do adenal, às vezes de obstrução do ducto biliar, né? E pancreático. Então, por que dessa fibrose, dessa questão da pancreatite anatômica, vamos dizer assim, né? Estou inventando um nome aqui. Isso, se alguém tiver alguma explicação, você, Celso, Surjan, Raquel, por que disso, né? E a evolução ruim é pela complicação a nível do adenal. E não falou no trabalho se é por insuficiência endócrina ou insuficiência exócrina, corroborando que não é uma pancreatite difusa, crônica difusa. Então, sim, o paciente é isso mesmo. Continua usando o álcool, desnutre, o duodeno fica semi-ocluído, né? Alguns pacientes tiveram a cirurgia de gastroenteranastomose, né? Não me lembro agora o número, mas teve um número de pacientes que foi necessário uma derivação. Então, assim, eu acho que a evolução é pela questão anatômica, do comprometimento anatômico, e não destruição, vamos dizer assim, do parênquima pancreático. Se o Facundo tiver essa informação, se teve insuficiência endócrina ou exócrina nesses pacientes aí, na evolução, já que foi 5 anos, né? É um tempo bom de follow-up. Sim, exatamente. Celso. Oi, quem quer fazer um comentário? É Marcos. Foi Marcos. Eu gostaria de lembrar que a prótese que eu coloquei nesses 2 pacientes foram próteses da via pancreática, né? E que, às vezes, não é muito fácil, porque você vê toda essa região deformada, com edema, mas a melhora foi a drenagem pancreática nesses 2 pacientes. É exatamente isso. Eu acho que o Humberto ele chamou bem a atenção para essa situação, Marcos, que é a seguinte: quando você tem um groove pancreatitis, não necessariamente você tem, como se diz, não necessariamente você tem uma insuficiência exócrina do pâncreas, né? Realmente, isso acontece única e exclusivamente por causa da obstrução do adenal. Porque a pancreatite do sulco nada mais é do que uma obstrução localizada na região da cabeça do pâncreas. É conhecida como pancreatite focal. Ela não é uma pancreatite crônica com dilatação. Raramente a gente encontra, por exemplo, uma dilatação na groove pancreatitis, uma dilatação exuberante do ducto pancreático principal. Isso é uma coisa que, por exemplo, você vê que mesmo nesse trabalho ele não mostra isso, né? Então, a gente tem que saber exatamente o grande problema hoje da groove pancreatitis é realmente o diagnóstico.
Ou seja, é muito difícil fazer o diagnóstico da groove-pancreatites. Isso chama bastante a atenção para a gente, entende? Realmente isso aí é uma coisa que realmente nos chama bastante atenção. Vamos passar agora para a Elisa, né? A Elisa vai apresentar o caso dela. E eu acho que é um caso extremamente interessante, que ele elucida um pouquinho as nossas dúvidas, né? Em relação à groove-pancreatites. Então, vamos lá, Elisa. Bom dia a todos. Eu sou Elisa Andrade e trouxe um caso clínico para a gente discutir. Paciente JLA, 82 anos, é uma paciente feminina que veio com uma queixa de dor abdominal há 5 dias, que piorava com a ingesta alimentar. Também relatava uma perda ponderal importante de 13 quilos em 1 ano, tinha uma queda progressiva do estado geral, era uma paciente que negava etilismo ou tabagismo e negava sintomas gastrointestinais, então ela negava vômitos ou diarreia. De antecedente pessoal, era uma paciente asmática que tinha osteoporose, uma doença diverticular, que foi necessária uma retossigmoidectomia por diverticulite em 2000, e também tinha uma fratura espontânea na coluna em 2020. Essa paciente deu entrada em regular estado geral, ela estava descurada, de exame físico abdominal positivo, ela tinha um abdômen globoso e uma massa palpável em flanco direito. Foi então submetida a uma tomografia, na qual viu um espessamento irregular da segunda porção duodenal do suco pancreato duodenal, com contato tanto da vesícula biliar como da cabeça pancreática, que eu tentei circular aqui para a gente poder ver. E ela tinha múltiplos linfonodomegalias paracavais, intra-aórtico-cavais no hilo hepático e formava um conglomerado retroperitoneal com contato com as adrenais e as veias renais. Espera aí, deixa eu só colocar esse vídeo para a gente tentar ver esse conglomerado linfonodal. Dessa paciente. E que tinha uma esplenomegalia importante dessa paciente. Alguém, vamos dar uma parada aí, eu gostaria de saber a opinião bem rápida. Alguém tem algum diagnóstico nessa tomografia? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão baseado nessa tomografia. Alguém faria algum diagnóstico? Por favor, fiquem bem à vontade, Marcos, Raquel, Humberto, Surjan, o próprio Arthur, que está aí nos escutando. Tem só um comentário, tá? Eu tô no celular, eu mal consigo ver essas imagens no tamanho razoável, mas reforço uma mensagem para os colegas um pouco mais jovens. Toda vez que você me falar em qualquer alteração associada de pâncreas, baço, com um conglomerado retroperitoneal volumoso linfonodal, se lembrar das neoplasias hematológicas sempre. Então, assim, já vi casos semelhantes com lesão pancreática, que era doença hematológica. Então, assim, elas se comportam de uma forma formando grandes conglomerados retroperitoneais. Acho que isso poderia só ser mantido em mente nessa hora. Que o Surjan acabou de dizer... Eu concordo. Raquel, você quer falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Sim, eu pensaria num linfoma para essa senhora, com essa idade, com todos esses comprometimentos linfonodais e esplenomegalia. Eu também pensaria numa doença hematológica, um linfoma. Bem isso. Só para lembrar que no trabalho anterior... E não bebe também, não fuma? Não bebe. Exatamente. Só que para lembrar, no trabalho anterior, não há nenhum relato de nenhum dos 48 casos de linfonodomegalias acompanhando esse tipo de quadro, né? Então, isso tem que ficar claro. Isso é uma questão clínica. Então, o paciente que tem uma tomografia, que tem um aumento da cabeça do pâncreas, e é exatamente aquilo que o Surjan acabou de falar, doenças pancreáticas ou esplênicas que têm associação com linfonodomegalia abdominal, a gente pensaria nas doenças linfoproliferativas. Isso tem que ficar bem claro. Então, por exemplo, eu pensaria exatamente isso
nessa paciente com linfonodos, eu pensaria exatamente isso. Porque mesmo o adenocarcinoma do pâncreas, né, Surjan, ele não tem tantos linfonodos como a gente está vendo aí você me corrija se eu estiver errado. Massas tão grandes, tão volumosas retroperitoneais para adenocarcinoma não são comuns, né, Celso? Então, assim, acho que antes de chegar em umas formações linfonodais tão volumosas no reto peritônio, o doente já tem outros sinais muito clássicos para a gente identificar rapidamente o adenocarcinoma, né? Exatamente. Então, se eles evoluem mais para linfonodomegalias parapancreáticas ali no hilo hepático, mas geralmente esses doentes já desenvolveram antes disso alguma complicação com obstrução de via biliar ou alguma coisa assim, ou doença metastática para o fígado. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá, pode continuar. Então, essa paciente, seguindo a investigação, ela foi submetida a uma endoscopia. Na endoscopia, o que chamou a atenção foi uma lesão friável na segunda porção do adenal, que foi realizada a biópsia. No dia seguinte, ela foi submetida a uma ecoendoscopia para a gente conseguir avaliar melhor. Então, viu que na transição do bulbo para a segunda porção do adenal, tinham essas úlceras profundas, confluentes, com fundo de fibrina espessas, bordas enantemáticas e fiável, e ela cometia circunferencialmente o órgão e reduziu seu calibre em quase 2/3, e isso não permitiu a progressão do aparelho de ecoendoscopia linear. Foi, então, realizada biópsias desse duodeno. Já quando a gente foi insonar a ecoendoscopia, pela parte bulbar, pela janela bulbar, a gente viu que na cabeça pancreática o parênquima era heterogêneo, tinha uma área hipoecóica mal definida, com estrias hiperecóicas, com sombra acústica posterior, e entre a parede duodenal e a cabeça do pâncreas tinha a presença de um tecido hipoecóico irregular que media até 17 milímetros e progredia cranialmente até a vesícula biliar. A gente também viu múltiplos nódulos linfáticos periduodenais, peripancreáticos e mesentéricos. Eles tinham um aspecto poligonal, eles eram alongados e mediam até 17 milímetros no seu maior eixo. O ducto pancreático principal era tortuoso, tinha paredes hiperecóicas, ele era dilatado, tinha algumas septações no seu interior e media até 6 milímetros no seu maior eixo. Como conclusão dessa ecoendoscopia, o que a gente levantou como um espessamento da parede duodenal, a gente interrogou isso que a gente estava discutindo, um groove pancreatitis ou uma neoplasia. E essas úlceras duodenais substenosantes, onde foi feito biópsias e sinais sugestivos de pancreatite crônica. Pessoal, agora é do Dr. Filadélfia. Eu ia sugerir... Bom dia. Bom dia. Sugeri voltar na imagem endoscópica do duodeno. Isso é importante, exatamente. Muito bem, muito bem. Na imagem endoscópica. Aí, aqui. Nessa e na outra. Eu acho que a outra até está mais bonita, a outra, né? É da endoscopia, né? Essa daqui é que é a da eco que a gente fez. Mas essa daí, ó, da endoscopia, ela está bem bonita, né, filho? Então, mas eu acho que é importante, assim, como que a gente classifica esse tipo de lesão? O endoscopista. Você frente a uma lesão, primeiro aqui, uma estenose, as úlceras, as lesões friáveis, a mucosa friável, e depois, na seguinte... Próxima. Como é que você descreve o preguiado? Como é que você descreve essa mucosa? Como é que você descreve, Elisa? Tem uma perda do padrão, né? Da mucosa, ela tem uma fibrina espessa, ela está bem friável e enantemática. E parece que tem um infiltrado. Você viu um infiltrado? Porque ela perde o padrão, sim. Sim, mas a mucosa, ela está tumefeita, tá certo? Exatamente. Então, Isso nós vamos fazer uma comparação imediata com o estômago. Você classifica isso como uma atrofia ou uma hipertrofia de pregas? Né? Como é que se classifica, Elisa? Uma hipertrofia. Então, é isso. Nós temos uma rigidez, uma estenose associada a essa... Hipertrofia de pregas. Hipertrofia de pregas. E aí vem os diagnósticos diferenciais. Por que uma prega está hipertrofiada assim? Tá? No estômago, os diferenciais principais, rinite plástica e linfoma.
No duodeno, a gente tem sempre que pensar nas obstruções linfáticas exuberantes. Né? Uma linfangiectasia exuberante, claro que vão ter outras coisas, os pontinhos brancos, etc. Mas é alguma coisa que está dificultando o efluxo venoso linfático da parede do duodeno. Tá? Acho que foi importante aí a groove pancreatitis anteriormente, né? Porque, assim, a groove pancreatitis, de uma forma geral, ela compromete a camada muscular do duodeno, as camadas profundas. Agora, difícil a groove pancreatitis trazer uma hipertrofia de pregas dessa natureza aí, dessa ordem. Bom, Filadelfo, primeiro eu quero parabenizar pelo comentário, né? Ou seja, precisa de um patologista para mostrar o que um endoscopista deve descrever. Isso é fundamental, gente. Eu falo isso todo dia. Não dá para jogar polo aquático se você não souber nadar. Você tem que saber nadar para depois jogar polo aquático e chutar. Então não tem jeito, gente. A gente tem que saber fazer uma boa endoscopia para depois você fazer o quê? Uma ecoendoscopia. Mas, além de tudo, tem que ter o raciocínio clínico, patológico que o Fila mostrou para a gente. Ou seja, o Filadélfio pode não saber passar o aparelho de endoscopia, mas se ele fizer uma endoscopia junto com a gente, acho que a gente tinha até que fazer esse teste, né? Se ele fizer endoscopia junto com a gente, ele vai matar mais de 80% dos diagnósticos. Isso tem que ficar claro. Por isso que é importante, por exemplo, num caso como esse, exatamente, apesar da gente ter visto, é aquilo que ele falou, apesar da gente ter visto a groove, pancreatitis, esse caso elucida muito bem, e eu acho que, por exemplo, a primeira imagem, volta lá, essa primeira imagem, você vê úlceras confluentes, friabilidade, infiltração, aqui você nem vê muita hipertrofia de prega, mas você vê que o duodeno, ele está infiltrado, entende? Eu pensaria, por exemplo, direto, de cara, olhando para essa imagem, eu pensaria num linfoma mesmo. Eu realmente, quando eu olho com lesões ulceradas confluentes, eu pensaria num linfoma. É óbvio que, por exemplo, nessa outra imagem, logo depois, eu pensaria mesmo, também confirmaria o diagnóstico de linfoma, ou até mesmo de um adenocarcinoma infiltrativo. Eu já vi imagens de adenocarcinoma do pâncreas infiltrativo. Mas, corroborando e associando aquilo que estava descrito na tomografia, a gente vai pensar mesmo numa doença linfoproliferativa. Fila, acho que agora ela tem as imagens que o doutor Fila me cedeu, gentilmente. Que veio... Tá, desculpa filosofar logo cedo, mas... Não, muito bom, muito bom. Pode filosofar. Não, porque os métodos diagnósticos, principalmente que envolvem imagem, a gente o mundo todo está demorando para uni-los, né? Quer dizer, o radiologista, o endoscopista e o patologista são uma coisa só, e tudo dependendo de você observar como é a doença. Quer dizer, a patologia é a base para que a gente entenda as demais imagens, né? Então, eu acho que, infelizmente, a postura do ensino no Ocidente exclui a patologia do dia a dia do diagnóstico. Parece que uma cadeira básica, não é? E quando, quer dizer, a tendência, eu acho que não sei se eu vou assistir isso, mas a tendência é o melting speciality dentro da radiologia, endoscopia e patologia. Só para completar, no Japão, o radiologista quase sempre faz endoscopia e vice-versa. E todos sabem patologia. Sabem patologia, assim, de conviver no laboratório, né? Eles vão para o laboratório de patologia. Então, é uma sequência óbvia que o nosso ensino fragmenta as especialidades. Bom, eu acho que, assim, tem que voltar, então, na ideia de que ela tinha esses conglomerados linfonodais. A história dela é mais arrastada, ela já tinha linfonodos aumentados há 1 ano atrás e se negou a tratar, né? Mas ninguém fechou o diagnóstico e insistiu no tratamento para valer naquela época. Claro que teve o desejo da paciente de parar de acompanhar. Mas, nesse caso aqui, aparentemente a doença é linfonodal e
se a gente olhar a base da biópsia duodenal, a muscular da mucosa, ela está parcialmente preservada, bem na base do fragmento. Então, a gente começa... Isso, exato. Então, a gente vê muscular da mucosa com alguns infiltrados, onde está mais arroxeado, né, onde a celularidade é maior, a gente começa a ver a muscular da mucosa se dissociando. E a gente tem, no lado esquerdo do slide, mucosa bastante preservada, e quando a gente vai indo para a direita, aí sim, a gente perde componente epitelial. Por que perdeu o componente epitelial? É a lesão linfoepitelial, quer dizer, os linfócitos neoplásicos, as células linfóides neoplásicas, excluíram o tecido epitelial, né? É uma lesão linfoepitelial maciça. Só que, como a gente pode ver, não vem da mucosa para baixo, e sim é uma infiltração extrínseca desse linfoma, né? E aí, claro, o diagnóstico histológico está dado, é um linfoma, né? Quando você observa a imunistoquímica, totalmente constituído por linfócitos B, CD20 positivos, CD3 era negativo, KI67 de cerca de 80%, quer dizer, 80% dessas células estão em proliferação. Claro que a gente complementou com outros, BCL6, etc., confirmando que se tratava de um linfoma difuso de grandes células B, né? É um conjunto imunistoquímico que vai dar a linhagem, vai indicar prognóstico e vai indicar tratamento. Ilan, eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso dizer que esse linfoma é duodenal ou eu posso dizer que esse linfoma é pancreático primário invadindo o duodeno? É linfonodal do retroperitônio. Ela tem uma doença sistêmica, como o Sujan começou falando, ela tem uma doença sistêmica hematológica, o baço já está comprometido, quer dizer, ela tem uma doença sistêmica. Com invasão de pâncreas e duodeno. E esse bloco linfonodal retroperitoneal invadiu secundariamente o duodeno, provocando essa infiltração de padrão extrínseco no duodeno, estenosando a luz de uma forma circunferencial. Não, e o pâncreas também tem uma massa na cabeça do pâncreas, né? Não, vai Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, é uma doença linfonodal com invasão das estruturas das vísceras ocas. E esse é um comportamento que a gente pode ver, que normalmente a gente vê no linfoma não Hodgkin difuso de grandes células, ou Fila? Com essa duração de doenças, sim, como infiltração de outros órgãos. O linfoma primário do duodeno é quase que uma categoria à parte. Ele é muito baixo grau de malignidade. Não é o difuso, é um linfoma de pequenas células, é um linfoma folicular duodenal. Certo. Que eventualmente não requer tratamento, só acompanhamento clínico. Perfeito. Não precisa nem tratar. Perfeito. Quando ele é primário do duodeno, a chance dele se comportar de forma extremamente benigna, com muito baixo grau, quer dizer, uma doença crônica, o doente possivelmente não vai morrer disso, né? Quando ele é primário duodenal. Pode continuar, então, Elisa. Aqui é a imunistoquímica, aquilo que o doutor tinha discutido, que a gente viu o CD20, o BCL6 e o KI67. Então, no perfil imunofenotípico, as células do centro germinativo foram porque o BCL6 foi positivo e o MUM1 negativo, e tinha um índice de KI67 entre 70% e 80%. Do ponto de vista... Antes só um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta para o Fila. Fila, com essa imunistoquímica, do ponto de vista clínico, o que a gente pode interpretar, ou como a gente deve interpretar esse perfil imunofenotípico aí que você tão bem destacou? Assim, resumidamente, o que a gente deve avaliar? Bom, primeiro, com esse índice de proliferação, é um linfoma de alto grau. Certo. Eu não sei se tem algum oncologista, eu acho que... Acho que o Arthur estava aí, mas não sei se ele continua. Que, olha, linfomas, quase que... graças à imunofenotipagem, você tem uma variação de prognóstico baseado em combinações entre o BCL6, MUM1, CD10, então CD10, ALK, etc. Você vai subclassificando
e permite, além de tratamento, já uma determinação de prognóstico. Aparentemente, esse é quase que um linfoma de grandes células clássico, com BCL6 positivo e o 2 negativo. Mas, possivelmente, o pessoal da oncologia deve ter pedido citometria de fluxo, onde expande muito mais os marcadores imunológicos, imunocitoquímicos do linfoma, e para cada tipo você vai tendo variações de tratamento. Perfeito. E a princípio, num primeiro momento, responde bem. É só uma pena que ela está com doença muito avançada, né? Deve ter até medula óssea comprometida, uma vez que o baço também está. Pode continuar, Elisa. Ela fez um PET e viu que tinha captação de glicose nos linfonodos cervicais, torácicos, abdominais, mas o que chama atenção é esse espessamento parietal no duodenal, né, nessa parte irregular, que tinha um SUV de 19, que é essa parte que chamou a atenção para a gente. Aqui dos marcadores que o doutor tinha falado, então, que a gente vê que os marcadores tumorais são baixos. Ela fez uma eletroforese de proteínas, mas não tinha pico monoclonal, que isso faria diagnóstico diferencial de mieloma múltiplo, dos outros marcadores que pensariam em doenças hematológicas, né, os reticulócitos altos e tudo. Essa paciente, então, ela recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin de grandes células B, é um 4B, porque ele tem acometimento supradiafragmático. Ela está aguardando a biópsia de medula óssea para continuar o estadiamento. Ela iniciou o tratamento quimioterápico com o protocolo R-Mini-SHOP. Ela recebeu alta agora, no dia 22/1, para o segmento ambulatorial e está aguardando esse resultado de biópsia. Perfeito. Vocês veem que caso interessante, né? Isso é um caso que realmente, às vezes, a gente é surpreendido, né, por casos como esse, mas eu volto a dizer, você vê o quanto é importante você fazer uma endoscopia bem feita, né, e ter conhecimento clínico para que você consiga determinar o tipo de diagnóstico desse tipo de paciente, né? Lembrando também que a groove pancreatitis, ela tem um espessamento, uma hiperplasia da parede que pode às vezes mimetizar algum tipo de doença linfoproliferativa também. É muito mais raro, mas isso pode acontecer, tá? Acho que você vai falar algumas coisinhas sobre a groove, né, Elisa, para a gente terminar. Uma pincelada, porque o Facundo já tinha falado sobre o assunto, só para a gente ter uma ideia da groove pancreatitis, é uma pancreatite crônica segmentar, que ela envolve a parede duodenal ou a área do suco, né? Entre o pâncreas, o ducto biliar comum e o duodeno. Ela foi descrita por Poté e Ducler em 1970. O tratamento seria, muitas vezes, a ressecção, que levaria à resolução. Ela mimetiza aquilo que a gente tinha conversado, muitas vezes um adenocarcinoma pancreático ou uma pancreatite autoimune. Aí essa é a parte que o senhor tinha dito em relação a esse espessamento que a gente consegue ver. E aqui que eu acho que o doutor tinha falado em relação à anatomia, para a gente conseguir discutir. Perfeito. Quem quiser discutir alguma Alguém coisa. quer fazer mais algum comentário sobre essas duas apresentações? Por favor, fique bem à vontade. Raquel? Não, excelente, foi Estamos te ouvindo mal, Raquel. muito bom exemplificar as outras. Desculpa, agora melhorou um pouquinho? Melhorou, às vezes estava cortando, exato. Pode continuar, Raquel. Não, é legal vocês terem apresentado um caso para lembrar o diagnóstico diferencial de outras situações que simulam a pancreatite do suco. Excelente, um caso muito bonito. Parabéns aí à equipe. Muito obrigado. Marcos, você quer fazer algum comentário? Eu estou fazendo algo aqui que se minha esposa e minha filha ficar sabendo, dirigindo e falando no celular, estou lascado, viu? Tá Mas certo. aí dá os parabéns, né, aos residentes, né, a sequência
de apresentação, né, interligada, isso foi muito bom, né? E foi um caso para a gente não esquecer nunca mais, e isso que o Sujan lembrou, que quando tem os nódulos linfáticos bem exacerbados, com o pâncreas, com o baço aumentado, sempre lembrar desse tipo de doença. E lembro também que quando existia a possibilidade de linfoma de pâncreas, lembrar do ecoendoscopista compulsão. Esse paciente certamente não vai para a cirurgia. Isso deve ser sempre lembrado. Ok? Perfeito. Bom dia a todos aí. Bom dia, Marcos. Elisa, você tem mais alguma coisa para apresentar? Tem, é só alguma coisa rapidinho. Só então vai. Então apresenta para a gente, aí a gente acaba. Os avanços recentes do linfoma gastrointestinal superior, atualizações moleculares e implicações diagnósticas. É só para o Dr. Fino. É um linfoma não Hodgkin difuso de grandes células, é um linfoma agressivo, mais comum do trato gastrointestinal. Ele é desenvolvido a partir da expansão clonal de células linfóides B. Essas células podem ser grandes ou médias, têm expressão dos antígenos, aquilo que a gente tinha conversado, CD20, CD19, 22, 79 e o PAX5. Eles são classificados como centro germinativo ou não centro germinativo. O que é importante? Esse tecido linfóide, então, essa célula clonal, ela pode ter origem no centro germinativo, na zona marginal ou na zona do manto. O que a gente sabe, aquilo que a gente tinha falado dos marcadores, se o CD10 for positivo, sozinho, ele já implica no centro germinativo. Agora, se o BCL6 for positivo e MUM1 negativo, é de centro germinativo também, que é o caso que a gente viu. Quando o BCL é negativo e o MUM1 é positivo, é não germinativo. E o que a gente sabe, que a superexpressão do BCL6 evita a apoptose celular. E aquilo que a gente tinha falado em relação ao estadiamento, como a nossa paciente, ela era um tipo 4, por quê? Ela tem um acometimento sub- e infradiafragmático, além de um comprometimento extranodal. Para o tratamento do linfoma difuso de grandes células B, normalmente a gente associa a quimioterapia à ação de anticorpos monoclonais. E 50% desses pacientes têm remissão após a primeira linha de tratamento. Perfeito, muito obrigado. Perfeito. Humberto, você quer fazer algum comentário? Celso. Oi, Humberto. Parabenizar o grupo, né, pelos casos. E a gente tem que estar sempre lembrando realmente, como a Raquel falou, no diagnóstico diferencial, né? A gente vê lesão no pâncreas, começa a pensar já em tumor, né? E como todo diagnóstico diferencial em todas as áreas, pensar nas doenças inflamatórias, nas neoplásicas também, né? Óbvio. E é mais um caso, junto com a pancreatite autoimune, para a gente ficar com as nossas antenas ligadas, né? Com certeza. E pseudotumor. Eu queria saber se tem mais alguém que quer fazer algum comentário. Fique à vontade. Bom, se não tem ninguém para fazer o comentário, então eu quero começar a dizer o seguinte. Todas essas reuniões estão sendo gravadas, gente. E se vocês quiserem, nós temos um canal no YouTube, pode oferecer para os residentes, e a gente tem as reuniões, eu vou delineando e renomeando essas reuniões. Por exemplo, hoje nós vamos colocar como Groove Pancreatites. Então, se alguém quiser acessar o canal é JC Ardengue, né? É um canal do YouTube que vocês podem ver todas as nossas publicações, e essas reuniões a gente está gravando. Bom, então, como não temos mais nenhum comentário, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, aos comentários, que são sempre muito bons, e dizer que na próxima terça-feira a gente vai se encontrar novamente, às 6 horas da manhã, para a nossa reunião e na nossa próxima reunião. Muito obrigado pela presença de todos e vamos trabalhar, né? Que realmente a gente tem que, apesar dessa Covid, né? Acho que vai fechar novamente tudo de novo, a gente tem que continuar trabalhando, porque realmente é importante para a gente. Então, tchau para vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Bom dia, Obrigado. tchau. Tchau, bom dia.
Bom dia. Bom dia.